Bem, perceba esse limite aqui. Limite dessa função racional. Limite de x2 menos x menos 6 por x2 menos 9. Tá? Primeira coisa a observar é o seguinte. Tem-se claramente que o limite de x2 menos x menos 6, com x tendendo a 3, por conta das propriedades operatórias do limite, esse limite é quanto? Esse limite é x ao quadrado tem limite 9, x tem limite 3, o que tem limite 9 menos o que tem limite 3 tem limite 6. Menos 6 tem limite 0. O limite do numerador é 0. E, pelas mesmas propriedades operatórias do limite, limite de x ao quadrado com menos 9 com x tendendo a 3 também é 0. Daí se diz que o seguinte, que esse limite com x tendendo a 3 de x ao quadrado menos x menos 6 sobre x ao quadrado menos 9, tá? Esse limite é uma indeterminação. Daí é dito que esse limite é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Isso é uma indeterminação desse tipo, do tipo 0 sobre 0. Não é permitido você dizer que o limite é 0 sobre 0. Por quê? Porque 0 sobre 0, no contexto de operação aritmética, é uma indefinição matemática. Não há definição para isso na matemática. Agora, no contexto de limite, quando você tem o limite do quociente de duas funções, onde o limite da função do numerador é 0 e o limite da função do denominador também é 0, você diz que o limite do quociente é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E diante de uma indeterminação, você apressadamente não consegue concluir nada. Você consegue depois de alguns passos, depois de algumas operações algébricas envolvendo a função da qual você quer calcular o limite. E uma proposição que ajuda a calcular esse limite justamente com essas operações algébricas que eu vou mencionar aqui, que eu farei aqui, é essa daqui, ó. Essa proposição aqui, ela ajuda a calcular esse limite. Essa proposição diz o seguinte: sejam fg funções, P o número real e L o número real. Se f de x é igual a g de x, qualquer que seja x, no conjunto I menos o conjunto unitário P, onde I é um intervalo aberto contendo P, e o L é o limite de g de x com x tendendo a P, então o L é o limite de f de x com x tendendo a P. Está aqui a motivação para esta proposição. Motivação está aqui. Em vermelho está o I menos P. Se o I é um intervalo aberto contendo P, você diz que esse conjunto aqui é uma vizinhança aberta e estrita de P. Então, o que é que você tem aqui como hipótese? É que F e G coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Ora, se a F e G coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, ao longo dessa vizinhança, o gráfico da F é igual ao gráfico da G. O que significa isso? Significa que para todo x, esse tamanho aqui tanto é f de x como é g de x. Ora, se g de x tem limite L, o f de x com x tendendo a P também tem limite L. Porque esse segmento aproxima-se desse aqui, diante dessa hipótese. Então, o f de x também tem limite L. É a intuição, né, geométrica para esta proposição, a motivação geométrica para esta proposição. Esta proposição diz, portanto, que o limite de uma função num ponto independe do valor da função nesse ponto. O limite de uma função num ponto depende tão somente dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto.
E é isso que eu vou e é esta proposição que eu vou utilizar para resolver esse limite. Ou seja, eu vou demonstrar, tá? Eu vou calcular o valor desse limite à luz desta proposição. Uma vez eu farei isso, tá? Nesse exemplo. Por quê, ó? Porque, contudo, o limite é uma indeterminação. Não dá. O limite é uma indeterminação. Contudo, dado x diferente de 3 e x diferente de menos 3, ou seja, dado x pertencente, melhor escrever assim, dado x pertencente ao conjunto dos números reais, tirando menos 3 e 3, que é o domínio dessa função, né? Que é o domínio dessa função, você tem que x2 menos x menos 6 sobre x2 menos 9. Isso é igual a quê? Ó, tá? Eu só posso calcular essa expressão se o x satisfizer essa condição aqui. Isso aqui é igual a... Observe. O 3 é a raiz dessa função, exatamente porque esse limite é zero, com x tendendo a 3. Certo? Tem um quê de continuidade aí. Uma raiz é 3, a outra raiz, olha, as raízes são dois números cuja soma é 1 e o produto é menos 6. 3 e menos 2. 3 e menos 2. Então, isso se fatora como sendo x menos 3. Isso quem? O numerador, vezes x mais 2. E o denominador se fatora como x menos 3 vezes x mais 3. Por quê? Porque a diferença de dois quadrados é x ao quadrado menos 3 ao quadrado. De modo que essa expressão aqui, ela é igual a quê? A x mais 2 sobre x mais 3. Então, você faz o cancelamento, certo? Ou seja, essa função aqui, a função dada por essa lei de formação, é igual à função dada por essa lei de formação para todo x aqui. Significa, ó, gente, que essas duas funções, elas coincidem. Colocar aqui. Estou me alongando para explicar. Está aqui vamos pegar, está aqui o menos 3, está aqui o 3. Então, se você pegar esse intervalo, se você pegar um intervalo aberto, que vai do menos 3 ao mais infinito, que é o intervalo aberto, certo? Tirar o 3, nessa vizinhança aberta e estrita de 3, nesse conjunto vermelho, essas duas funções, elas coincidem. Aí, esquece a indeterminação. Então, como... Tá certo? Como, agora é a proposição, como o limite com x tendendo a quem? O limite com x tendendo a 3 de x mais 2 sobre x mais 3, ele existe e ele é garantido pelas propriedades operatórias do limite. Qual é o limite do quociente? Qual é o limite do numerador? Qual é? O limite do numerador é 5. Qual é o limite do denominador? Qual é? 6. E é diferente de zero. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Isso é propriedade operatória do limite. Como esse limite é 5/6, e as duas funções coincidem nesse conjunto vermelho, que é uma vizinhança aberta e estrita de 3, a outra função também tem limite, com x tendendo a 3, tá? E esse limite também é 5/3. 5/6. Olha, eu estou usando a proposição. As duas funções, a função definida por essa expressão e a função definida por essa, as duas, nesse conjunto vermelho, coincidem.
Como uma delas tem limite com x tendendo a 3, a outra também terá e os limites são iguais. Observe que o domínio dessa função aqui é maior do que o domínio dessa. Vamos dizer assim, porque o 3 está no domínio dessa função e o 3 não está no domínio dessa primeira. Mas as duas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 3. Essa daqui tem limite, quanto é 5/6. A outra também tem, que é 5/6. Embora essa outra aqui não esteja definida no 3. Isso reforça o que eu falei. O limite de uma função num ponto independe do valor da função nesse ponto. Ela nem precisa estar definida nesse ponto. O limite de uma função num ponto depende tão somente dos valores dessa função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Convém ressaltar o procedimento que se faz para calcular esse limite. Eu expus dessa forma para explicar que o que está por trás do cálculo desse limite é esta proposição. Sabendo disso agora, você não escreve isso tudo aqui, você faz simplesmente assim, ó, como aparece nos livros, ó, ou numa prova, ó, limite com x tendendo a 3 de x2 menos x menos 6 sobre x2 menos 9. Isso é 0/0, é uma indeterminação, mas aí eu chego aqui, isso aí é o limite com x tendendo a 3, fatoração em cima, quanto é? X menos 3 vezes x mais 2, sobre o quê? X menos 3 vezes x mais 3, e isso é igual, tá? Isso é igual, cancela esse com esse, e isso é igual ao limite com x tendendo a 3 de x mais 2 sobre x mais 3. Ressaltando que essa última igualdade é garantida por conta desta proposição. Porque você tem a igualdade do limite de duas funções que coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 3. E uma delas tem limite. Que é quanto? 5/6. Opa! 5/6. Portanto, a outra também terá limite 5/6. E assim que você procede para resolver. Observando isso, que essa última igualdade é garantida por causa dessa proposição que eu anuncio mais uma vez aqui. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto P, e nesse ponto P, uma delas tem limite, a outra também terá e os limites são iguais. Encerrado.